Bíblia nós temos vários exemplos de mulheres. Nós temos mulheres guerreiras, nós temos mulheres de oração, nós temos mulheres profetisas, nós temos vários tipos de mulheres como exemplos. E muitas dessas mulheres que temos na Bíblia são exemplos para nós de alguma forma, de alguma maneira. Porém, eu quero falar hoje de uma mulher que é uma mulher que talvez não seja tão falada assim. Talvez não seja pregado sobre ela. E quando eu digo isso, porque ela tem algumas características muito peculiares e em alguns momentos da Bíblia, do texto bíblico, que daqui a pouco iremos ler e você vai conhecer essa mulher, é sintético, é resumido. E justamente eu resolvi falar desta mulher, porque esta notável mulher, ela não possuiu assim uma função assim, como que a gente pudesse dizer que ela foi, por exemplo, juíza, que ela foi esposa de um apóstolo, esposa de um profeta, não, mas ela foi esposa de um grande homem de Deus. E quando eu estou introduzindo aqui para falar desta mulher, eu quero chamar a tua atenção sobre o verso que li de Isaías. Por quê? Porque possivelmente você esteja, ou alguma das mulheres que estão aqui, algumas das mulheres que estão me ouvindo e que vão me ouvir posteriormente, você talvez se coloque numa dimensão e num lugar que você fala assim: mas eu não sou uma mulher que é, por exemplo, hoje esposa de um pastor, uma mulher que é esposa de alguém influente, uma mulher que tem uma função dentro da igreja, isso ou aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você é importante para Deus e você pode ser uma grande mulher, notável, como a mulher que eu vou descrever aqui. Até porque peguei este verso de Isaías para dizer a vocês que porventura você esteja numa perspectiva ou numa dimensão de dizer assim: não sou essa, ou não sou aquela, eu não tenho essa habilidade, eu não faço, eu não profetizo como aquela, eu não influencio como aquela outra. Mas você é uma mulher de valor para Deus. Você pode ser muito mais do que de valor, você pode ser muito notável. E para Deus, você é uma mulher notável. Por quê? Porque este texto de Isaías 49, em uma outra versão, diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que amamenta? Ou seja, significa dizer que este texto está falando de uma mulher que está com uma criança de dias ou de meses, e que jamais uma mãe, tendo leite, para poder amamentar esta criança, ela vai deixar de amamentar. Jamais uma mãe fará isso. Porém, o texto diz assim: mas mesmo que isto aconteça, Deus então diz: todavia, eu não me esquecerei de vocês. Portanto, eu quero dizer para você, mulher, nesta noite, e pego este texto para falar sobre a mulher, mas falo para todos: querido, querida, você é notável para Deus, você é importante para Deus, você tem algo muito especial para Deus. Deus te vê, Deus te conhece, Deus te nota. E mesmo que você não tenha tido mãe, e mesmo que você não conheça a tua mãe, Deus te conhece,
Deus te vê e Deus jamais te abandonará. Glórias ao nome do Senhor. Então, para Deus, você é importante. Amém, igreja? Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Glória a Jesus. Aleluia. E eu quero falar de uma mulher que vocês todos conhecem. Não é uma mulher desconhecida. Fala logo, pastor, dessa mulher. Priscila. Diga assim, Priscila. Priscila, eu coloquei aqui, Priscila, uma notável mulher. Uma notável mulher. Priscila, Paulo cita em algumas ocasiões esta mulher, e esta mulher que Paulo cita, ela está registrada, tem alguns textos, mas abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 2 e versículo 3. O apóstolo Paulo registra aqui esta mulher e ele diz algumas coisas interessantes sobre Priscila. E por isso eu denominei aqui assim, Priscila, uma notável mulher. O texto diz assim, capítulo 18, verso 2 e 3 de Atos dos Apóstolos. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Veja bem, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, Áquila era judeu, eles foram expulsos da sua cidade natal, foram expulsos do seu lugar de origem, e eles foram e estavam em Corinto, e apesar deste casal ter sido expulsos do lugar onde eles habitavam, eles foram para esta cidade de Corinto. Paulo os encontra ali. Veja bem, Cláudio assumiu por volta de 41 e em 49 depois de Cristo, já praticamente todos os judeus tinham sido expulsos de Roma. E o apóstolo Paulo chega aqui por volta de 50 depois de Cristo. E Priscila era notável. Por que ela era notável? Eu quero descrever aqui pelo menos 3 questões importantes deste posicionamento de Priscila. Priscila era notável, pois por onde ela passava, ela fazia com que igrejas pudessem ser estabelecidas. Ô pastor, isso, Priscila era notável, porque por onde ela passava, ela permitia, ela tinha um trabalho maravilhoso, onde então igrejas eram estabelecidas. Priscila realizava, irmãos, um discipulado intenso onde ela passava. Priscila, ela era muito ativa com seu esposo, e acompanhava o seu esposo, e acompanhava o apóstolo Paulo, para onde? Na propagação do evangelho, na propagação de então falar de Jesus, falar do evangelho que eles receberam. Ela abriu a sua casa, para o quê? Para que na sua casa, ali na sua casa, houvesse uma pequena igreja, se reunisse uma pequena igreja, e esta igreja que se reunia em sua casa pudesse ser alimentada da palavra de Deus. Priscila é uma mulher notável, porque ela se permite deixar que a sua casa seja uma porta para igrejas serem fundadas. Primeira coisa que eu quero então dizer deste relato aqui é que Priscila deixou a casa aberta. Vai guardando aí no seu coração. Por que Priscila era notável? Priscila era notável
pois ela também auxiliava Áquila no discipulado. Diga auxílio. Priscila auxiliava. Priscila não estava nem à frente e nem atrás. Priscila estava ao lado do seu esposo. Ela auxiliava. Nós vemos um exemplo desta mulher que está registrado como ela auxiliava no texto de Romanos, capítulo 16, verso 3 a 5. Ali o apóstolo Paulo faz uma descrição interessante de Priscila. Ele diz lá assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores, meus auxiliadores, meus ajudadores, amém, igreja? Em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Aleluia! Priscila, além de ser uma mulher que abriu a sua casa para as igrejas, ela era uma mulher que cooperava, auxiliava, estava ao lado do seu esposo. Este relacionamento de Priscila, de Áquila, seu esposo, com o apóstolo Paulo, gerou então vida naquela comunidade, naquela cidade, amém? Por causa da notável mulher chamada Priscila. Eu quero crer que nesta noite tem muitas notáveis mulheres aqui, amém, igreja? Glórias ao nome do Senhor. Paulo reconhece este trabalho, o trabalho deste casal, e ele reconhece esse trabalho, irmãos, e então fala: olha, saude Áquila e Priscila, meus cooperadores no Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Querido, é importante que a mulher esteja ao lado do seu esposo. Priscila tinha sido expulsa de sua cidade, mas não foi a expulsão da sua cidade, está em outro lugar, em outra região, que ela deixou de então fazer a obra do Evangelho, amém? Abrir a sua casa, se colocar ao lado do seu esposo e ir com o seu esposo para fazer a obra do ministério, a obra de Deus. Então, outra coisa que nós observamos aqui é que ela era uma grande auxiliadora e uma grande também discipuladora. Ela estava ao lado de Áquila, não é? Ela era notável por isso. E a terceira coisa, terceiro aspecto que nós temos aqui neste texto também, é que Priscila, ela, além de ser uma mulher que abriu a sua casa, uma mulher que era cooperadora, ela discipulava e ela era amiga. Amiga. Amigo sofre as dores do outro. Amigo é como Paulo disse, porque eles se colocaram, eles expuseram as suas cabeças por causa de mim e do Evangelho do Senhor Jesus. Não é qualquer pessoa, não é qualquer mulher que se coloca numa disposição dessa. Estava numa cidade que não era dela, não é? Mas ela se colocou diante de Deus. Veja aqui o que diz aqui Romanos 16, do 3 ao 5 que ora lemos. Ela, além de ser cooperadora, então ela se expôs, ela se colocou, e ela era uma pessoa que estava junto com seu esposo e passou por todos os momentos de dificuldade, de lamúrias, de decepções, mas também de vitórias, amém? E ela era uma mulher notável por tudo isso. Tudo que a Bíblia cita sobre Priscila, a forma como que ela foi a única mulher, ou uma das únicas mulheres, a acompanhar com o marido o ministério do apóstolo Paulo. Irmão, Priscila é uma notável mulher. Diga, Priscila é uma notável mulher. E
eu estava pensando no que falar com a igreja, o que trazer para a igreja, e me veio sobre Priscila, porque nós estamos precisando na igreja de hoje de mulheres como Priscila, mulheres que estão ao lado do seu esposo, não estão na frente, nem estão atrás, estão ao lado, mulheres que auxiliam o seu esposo, não é? Glórias ao nome do Senhor. Mas não só isso, mulheres que, como Priscila, ajuda o seu esposo, porque o seu esposo ajuda Paulo. E por que ajuda Paulo? Porque Paulo é apóstolo. E por que ajuda Paulo? Porque Paulo fala do amor de Jesus. E por que ajuda Paulo? Porque Paulo prega Cristo. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Veja bem, Paulo construía tendas, depois lá na frente, Paulo, ele então começa a sobreviver com as ofertas enviadas, mas aqui o apóstolo Paulo, ele constrói tendas, e sabe por que ele constrói tendas? E ele se alia então justamente a esse casal que também tem o mesmo ofício, porque os rabinos ali da época tinham um ditado muito interessante. Eles diziam que, a frase que eles diziam era o seguinte: dê trabalho para o seu filho, ensine ele a trabalhar para ele não roubar. Ensine ele a trabalhar para ele não roubar. Esse era um ditado dos rabinos daquela época. Paulo, então, pegou esse ditado e também tinha uma situação onde os rabinos trabalhavam num segundo ofício, para que então pudesse ser exemplo a dizer para aqueles pelos quais eles estavam instruindo, e para que esta mensagem pudesse ecoar de forma que os seus discípulos vissem neles que eles tinham um segundo ofício de trabalho. Quando você vai analisar Jesus Cristo tinha um ofício. Qual que era o ofício de Jesus Cristo? Carpinteiro. Alguém pode dizer assim, mas Jesus Cristo, por que Jesus Cristo foi carpinteiro? Jesus Cristo não podia ser simplesmente sacerdote, não é? Mas tudo tem um contexto histórico, né? E Paulo, ali naquele momento, ele vai trabalhar construindo tendas justamente para ser exemplo. Para ser exemplo. E ele pega esse casal que também é exemplo. E através do exemplo deste casal, especialmente de Priscila, nós podemos dizer, irmãos, e eu quero aqui, já caminhando para a conclusão, dizer às mulheres em especial, que nos dias de hoje não pode haver empecilho para que você seja uma mulher notável. Não há empecilho para que você não seja, para que você seja uma mulher notável. É possível que você seja uma mulher notável como Priscila foi. Pastor, mas eu trabalho. Priscila também trabalhava. Mas eu sou dona de casa. Priscila também era dona de casa. Mas eu tenho marido. Priscila também tinha marido. Amém? E ela viveu numa época muito diferente da de hoje, que não tem nem comparação com o respeito que as mulheres têm hoje, não é? Com o respeito que as mulheres têm diante da sociedade de hoje. Mas Priscila foi notável na sua geração, e você, mulher, nesta noite, pode ser notável nesta geração em que vivemos. Diga assim: Priscila, uma mulher notável. Eu quero concluir nesta noite lembrando 3 itens para compartilhar com a igreja. Primeiro, eu disse que Priscila abriu a sua casa para o estabelecimento de igrejas. Como que está a tua casa, se a tua casa Deus precisar que seja aberta
para que ele use a tua casa para o estabelecimento de igrejas. Porque observe bem, isso não é novidade para ninguém. Eu vou utilizar aqui, nem estava no meu pensamento isso agora, mas me veio esse projeto que nós temos no AD Barra Funda em meu lar. A mulher é a administradora do lar, o homem é o sacerdote, a mulher é a auxiliadora. Porém é o seguinte, se a mulher disser assim: hoje não é para vir ninguém aqui na minha casa, não tem sacerdote que diz que vai entrar gente lá. E deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente que confunde essas questões, né? Então por causa disso o homem não é o sacerdote? Não. A Bíblia diz que a administradora da casa é a mulher. Bobo do homem que querer administrar a casa. Você entendeu? Quem administra o lar é a mulher. É a mulher que administra o lar. Por exemplo, qual homem que se atreve em ficar querendo dizer que o sofá vai ter que ser do lado direito, não é? E a mesa de centro vai ficar do lado esquerdo? Quem é a administradora do lar? A mulher. Agora, quem provê para a casa ele é o sacerdote. Quem traz o pão para a mesa é o sacerdote. Amém? Então, tem muita gente que aí porque às vezes, não é? A mulher não autoriza alguma coisa a ser feita no lar, o homem não está. Não, senhor. Não, senhor. Quem administra a casa é a mulher. Agora eu vou chamar a atenção tua, mulher. Por quê? Porque Aquila foi que permitiu que a casa dela fosse uma porta para o Evangelho. Quem permite o Evangelho entrar na casa e ser uma porta é a mulher. Você entendeu? Priscila é uma notável mulher. Priscila é uma notável mulher. E você pode ser uma notável mulher. A tua casa pode ser uma porta do Evangelho. E aí eu quero abrir aqui, dizer para a igreja o seguinte: obviamente que existem casos e casos. Existem mulheres que o seu esposo não é crente, não professa a mesma fé, mas nem por isso a casa dela deixa de ser uma porta do Evangelho. Você está vendo como que a mulher, ela pode ser muito notável? Por quê? Porque nem o homem ímpio, ele tem poder de fazer o que uma mulher, com a autoridade do céu, com um coração de reino, abrindo a porta do Evangelho. Irmão, o homem simplesmente diz assim: sim senhora, pode abrir, pode fazer culto, pode trazer gente, pode. Por quê? Porque tem uma Priscila lá, notável. Amém? Amém? Segundo aspecto aqui então que eu coloquei, e eu quero trazer esta aplicação. A primeira aplicação é que eu desejo que a tua casa, mulher, que você seja uma notável mulher e que a tua casa se abra para que igrejas sejam estabelecidas a partir da tua casa. E eu não sei porque eu sei porque eu estou insistindo, né? O Espírito Santo nos compunge a isso. É só para ampliar um pouquinho mais esse primeiro item aqui. É que existem casas que foram abertas, que estão sendo abertas, que estão abertas e que são portas onde igrejas estão sendo estabelecidas. Você pode imaginar assim: então é que num primeiro aspecto da forma que a gente lida com a abertura de igreja, então por isso que eu quero ampliar aqui.
Alguém pode dizer assim: ah, mas lá nunca abriu uma igreja na casa daquela irmã. Como pode dizer que ali é uma porta para abertura de igreja? Porque lá, quando alguém chega, tem evangelho lá. Amém? Quando a pessoa entra na casa, tem palavra de Deus. Tem Priscila discipulando. Tem Priscila que está do lado do esposo, se o esposo for obreiro, e se não for obreiro também, mas é uma mulher que a porta do evangelho está escancarada. A pessoa entra e sai, mas não entra e sai simplesmente por entrar e sair. Ela entra e sai e sempre leva a palavra. E se aquela pessoa que recebe a palavra na casa de Priscila, amém? Amém? Sai dali e vai para qualquer lugar da face da terra, e aonde ela chegar, Deus usar ela e ali abrir uma igreja. Aonde começou a igreja? Na casa de Priscila, porque a porta do evangelho foi aberta na casa de Priscila. Amém, igreja? Obviamente que o texto aqui, ali foi aberta uma igreja na casa dela, amém? E também existe históricos de que possivelmente eles tinham também igreja em Roma. Na casa dela em Roma também, possivelmente, houvesse igreja lá. Amém, igreja? Levante a sua mão nesta noite e diga assim: Senhor, ajude-me para que a minha casa seja uma casa como a casa de Priscila. Amém? Amém, igreja? Que a minha casa, que a tua casa, quem entrar na minha casa, amém? Saia com palavra de Deus, saia com o estabelecimento daquilo que Priscila tinha. Minha casa está aberta para que igrejas sejam estabelecidas. Segundo item, ela cooperava com seu esposo e com o apóstolo Paulo. Precisamos de mulheres notáveis como Priscila para cooperar com o seu esposo. Se o seu esposo for obreiro, melhor ainda. Então, você que é esposa de obreiro, coopere com o seu esposo que é obreiro. Porque, e se for daqui, eu vou aqui aplicar da seguinte forma: coopere com o seu esposo que é obreiro aqui, porque o seu esposo coopera comigo, e eu coopero com Deus, e Deus vai ampliando aquilo que precisa ser ampliado. Amém, igreja? É assim, porque Áquila cooperava com o apóstolo Paulo. Amém? Então, coopere com o seu esposo para que ele possa cooperar comigo e para que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado. Pastor, meu esposo não é obreiro, meu esposo não é crente. Coopere da mesma forma com esta igreja, com este pastor, com o reino de Deus, e no momento certo, seu esposo vai ser salvo pelo poder que há no nome de Jesus, e daqui a pouco ele estará com você aqui também. Amém? Glória a Deus. Por fim, terceiro item, que para que você seja notável como Priscila, quero aplicar aquilo que Priscila era: discipuladora e amiga. Fiquemos de pé. Que você seja notável como uma mulher amiga. E eu quero chamar a tua atenção sobre isso. Por quê? Porque eu conheço muitas mulheres que o esposo é amigo, mas por causa da esposa, ele não pode ser amigo. Priscila não era essa mulher. Priscila era uma mulher que somava com seu esposo e era amigo de Paulo. Paulo diz assim: eles colocaram a cabeça, amém? Por mim e pelo evangelho. Mulher, que você seja notável como Priscila, e que você possa se expor como Priscila se expôs, sendo amiga do seu esposo, amiga daquele pelo qual o seu esposo
está sendo contagiado, liderado e fazendo a obra